Chico. Todos os indivíduos encontram-se no local e na situação necessária à sua própria evolução. Com essas palavras, nós iniciamos o programa A Voz do Espírito, prometendo irmos juntos até às 10 da manhã, sempre com esse astral, tentando levar até você uma mensagem espiritualista, uma mensagem otimista, uma mensagem que possa, de alguma forma, contribuir para nos tornar melhores. Hoje nós iremos tratar sobre um assunto da maior importância, porque é um fato que acomete a todos, indistintamente. Ocorre que nós, humanos, temos que conviver com determinadas situações, com determinados eventos, sem, entretanto, encontrar explicações para eles. Um desses fatos é, por exemplo, o fenômeno da morte, em que todos sabem que chegará o dia em que ela chegará. Ocorre que existe um grupo de pessoas no mundo inteiro que não acredita na morte e consegue encontrar algumas explicações. No caso da doutrina espírita, por exemplo, o filósofo, cientista, pesquisador Hippolyte Léon Denisard Rivail, que viria mais tarde a ser chamado de Allan Kardec, ele procurou e encontrou respostas através da filosofia e do método científico criado para explicar o fenômeno da morte. E a conclusão que ele chegou é que a morte efetivamente não existe. O pai da química já havia afirmado que na natureza nada se perde, nada se cria, e tudo está em permanente transformação. O filósofo, o pai da filosofia, Sócrates, ele, depois de muito pensar, de muito pesquisar, buscou nas entranhas do seu ser e na demonstração do fenômeno da natureza encontrar explicações para este fenômeno e, no fim, ele resolve assumir a sua descoberta. É que tudo não havia explicação para este fenômeno. E hoje nós chegamos já no século XXI, ainda nos debatendo com este fenômeno. Várias explicações são dadas, uns que o corpo é criado a partir da criação do espírito e que Deus é o criador de tudo e de todos, mas não chega a uma confirmação de qual momento da criação nem qual momento da morte. E nós estamos aqui tentando, de alguma forma, entender e explicar o que é que nós conseguimos aprender com a doutrina espírita, que foi quem mais avançou nesse processo e que nos traz explicações claras e convincentes para esse fenômeno. O que existe é, como diria o pai da química, que o corpo organizado se desorganiza e retorna ao seu estado natural, confirmando a tese bíblica que diz que do pó viestes e ao pó voltará. Então, a questão física, a questão do corpo está explicada, está descoberta, está devidamente identificada e catalogada. Mas existe um outro elemento que dá vida. E esse elemento que dá vida, o que é que acontece com ele? Ele permanece. E essa permanência é demonstrada através dos fenômenos que o Espiritismo estuda e de forma muito competente explica. O espírito não morre e o espírito continua a sua trajetória existencial. E é exatamente sobre isso que nós vamos hoje conversar e já convido você, amigo ouvinte, que telespectador, por que não, estamos já sendo lançado ao ar através das redes sociais. E para dar o seu bom dia inicial,
eu apresento aqui o nosso companheiro Limiro Besnozzi. Bom dia, Pacheco. Bom dia a todos os companheiros aqui da bancada desta manhã. E a você, ouvinte, e agora internauta, né? Que nos acompanha através dessa transmissão para nós pioneira, né? Porque antes a gente nunca tinha feito isso. Então, meu bom dia, que Deus nos abençoe, que Jesus fique com alegria no nosso coração. Antes de mais nada, nós gostaríamos de divulgar que você pode escutar o programa Voz do Espírito pelo site da Cruzeiro, pelo radiofeeb.net, cuja plataforma também admite celulares, tablets e esses meios mais móveis da internet, e através de aplicativos como o Simple Rádio, que está disponível no Play Store. Qual é o outro aplicativo, Aelson? Rádiosnet. Todos esses aplicativos, existem vários, você pode instalar no seu celular e poder acompanhar a nossa transmissão aos sábados aqui pela manhã. Bom, mas o tema da manhã, Pacheco, é muito interessante e ele me remete a minha fase do movimento espírita. Foi quando eu fiz uma primeira aproximação com a Federação Espírita. Na época era presidente o nosso grande Ildefonso do Espírito Santo. Ainda bem que é do Espírito e é do Santo. Para não ficar dúvida. Segundo Peixinho, é o nosso preto velho. Porque é realmente uma figura admirável. Não há quem não goste de Ildefonso, não só pela simpatia, mas também por sua inteligência, por sua perspicácia. É uma figura. E na época que ele era presidente da federação, a FEB promoveu o primeiro congresso espírita no Centro de Convenções, cujo tema era justamente morte e imortalidade. Então foi um congresso muito interessante, porque nós tivemos uma cobertura fantástica da mídia, a ponto do cardeal Dom Avelar, na época, era arcebispo primário de Salvador, ter reclamado onde é que nós vamos chegar se os espíritas estão fazendo até congresso. Foi uma situação bem interessante, mas é um tema que diz respeito à vida e à morte das pessoas. Todos nós que estamos no corpo físico costumam dizer que mesmo aqueles que não acreditam na imortalidade precisam se preparar para a morte, porque é o evento mais certo, mais tranquilo de acontecer a partir do momento em que o indivíduo recebe a vida. Então, nós temos que nos preparar para a morte sempre, todo dia, embora não vamos ser taciturnos, nem sorumbáticos, nem macambúzios, de ficarmos só pensando nisso. Mas é uma preparação que todo ser humano precisa fazer. Mas você só pensa nisso? Pois é, eu só penso nisso. Então, são situações que nós precisamos nos debruçar, nos dedicar, porque todas as religiões, de um modo geral, abordam esse tema. E o Espiritismo tem esse diferencial de poder descortinar o véu do que acontece após a morte. Nós temos muitas visões desse pós-morte, mas eu acho que o Espiritismo traz uma visão extremamente clara, precisa, dinâmica, porque com o Espiritismo a imortalidade ganha dinamismo. O indivíduo deixa de ser aquele que vai para o céu ou vai para o inferno, para o purgatório, numa região estacionária que você não tem notícia. E o Espiritismo vem explicar que existe um mundo espiritual. Aliás, não é nem novidade, porque o Espiritismo, o próprio Kardec afirma que ele não estava trazendo nenhuma novidade. Ele apenas colocou de forma didática, bastante inteligível para qualquer pessoa, como essa situação se processa e como isso ocorre. Então, é um tema que vai suscitar boas reflexões nessa manhã de sábado. Bom, aí foi as primeiras considerações de Limiro Besnozzi, que eu quero agora trazer o nosso, hoje,
Nosso entrevistado de hoje é o psicólogo clínico Flávio Santos, que nos dá o prazer e é com muita alegria que nós recebemos a sua visita e vamos, durante o programa, conversar sobre esse e outros assuntos que são interessantes a um programa como esse. Bom dia, Flávio. Bom dia, Pacheco. Bom dia, Limiro. Caros e caras amigas ouvintes da Rádio Cruzeiro, é uma grata satisfação estar aqui, fico honrado com o convite e, para mim, eu sou de pleno acordo com as considerações que vocês fizeram. A doutrina espírita é um farol que ilumina o grande dilema de morte e mortalidade. Se não fosse também, não tinha problema nenhum. Não iríamos mudar coisa alguma, mas nós temos aí o nosso comentarista Vandilson Soares. Vai lá, Vandilson, bom dia. Eu quero parabenizar a menina que chegou hoje a 100 por hora. Ainda bem. Mas hoje ele já deu um mergulho no maior, na maior piscina do mundo, ou no melhor aquário do mundo. Ele deve ter assistido parte do programa que ele sim, não para certeza. de assistir. Todo sábado eu faço questão, é fantástico aquele programa, como será? Pior que não é como será. É como é. Pois é. Uma palestra, uma casa espírita, de me dirigir àqueles que são novos na casa espírita, aqueles que chegaram a primeira vez, né? E eu sei o nível de dificuldade. Se você botar aí lá, FEB Play, uma pessoa novata numa viu? casa espírita, FEB Play, seja um jovem, mas tem que assinar, é R$15 por mês. Ah, não é dinheiro não, irmão. Não. realidade é. Mas é uma coisa assim, já convivemos tanto tempo. Não me comparo ao Pacheco Play, rapaz. Pacheco Play, né? Rapaz, eu tô aqui besta, rapaz, quer aparecer um número. nada mais Hein? Ainda falei pra você, corrija. Tá mal não. que eu caminhando há 30 anos, né? Pacheco, por que eu botei no número? Já tirou aqui a música, Aelson? Já. Tenho a alegria de Esse Haroldo Dutra 5 final é o Radiato, né? Não, o Haroldo Dutra final é esse aí. parentes, Eu coloquei os dois porque na plano B, né? Mas você vai usar o 5, ou o final. Esse Porque final. o outro é uma outra entrevista. Eu não aprendi, queria que você me ajudasse Dá pra- nisso. Ele tem que ser amigo, Como né? é que eu pego com uma transferência uma de gravação, interesse apenas, um áudio que está lá no Facebook, que para a e maioria, transfiro para uma outra mídia? mas eu sei a dificuldade Tem que é programas para capturar. Tem um programa que é muito bom. Vende aonde? Não, é grátis. Na Orla? Quer dizer que É, tem programa ali, mas é Catch. 50. complicado. A-Tube Catcher. Como Achou? É ótimo. Ele, inclusive, faz a conversão direto do áudio para MP3. Eu venho ver depois, né? É muito bom. É bem lento. Conhece? A-Tube Catcher? Sim, que É converte, um né? programinha fantástico. Escreva aí. Só para me certificar do nome, que é para não lidar errado. Peraí. E haja sofrimento, porque Eu não uso muito cinema. a morte, quando nos acolhe ou quando nos escolhe, em famílias que não têm esse pé já afundado mesmo. Não sai daí não. Ela não sai daí não. Não, quando chega a 20 minutos, para. 25 minutos. Ah, é? Eu falo o quê? Eu não tenho o que falar, não. É por Olha, se isso. eu sentar aí... É por isso que eu não gosto desses negócios. Não. 20 minutos para, aí começa de novo. Se eu sentar aqui... eu vou Você vai falar. Não, eu vou falar para os irmãos se arrepender, porque na hora que morrer vai queimar no fogo do inferno pelo século dos séculos. Pode ser? Posso falar? Pode. Pode. A responsabilidade é sua, meu irmão.
investiu, mas ela mesmo adora. Você joga a pedra e depois a pedra bate lá e volta. É bumerangue. Como foi que te convidaram para fazer o programa da aniversário? Você falou, posso falar? Posso falar o que eu quero? Disse, não. É um nome inadequado. Até para o corpo, como foi falado há pouco instante, é uma transformação, é uma mutação. Não há morte na terra, não há morte na vida. Entendeu aí? Refazimento. É muito Então bom não tem esse rádio programa. teatro não, né? Não tem rádio teatro não. Excelente. Não, acabou. E o mais interessante é que ele tira aquele QR Code do YouTube. Se você falar em programa, eu quero que você me diga. Mas eu só quero é o áudio, rapaz. Eu não quero a imagem. Mas é isso, mas ele faz a conversão. Ele já joga direto em MP3 Sim. dentro do seu computador. Certo. Sem o estudo, sem o conhecimento, O programa que você falou naquele dia lá na Cobem, que converte, é um programa excelente. A Format Factory. Tava querendo me lembrar. Rapaz, esse programa é também um bicho. E é gratuito. Você não paga nada. Ele converte qualquer coisa para qualquer coisa. Áudio, vídeo, foto. Não, tem um que eu uso aqui também que é bom. Hein? Tem um que eu uso aqui também que é bom, é rápido. Qual é? Não, porque o Format Factory, por exemplo, você pega um vídeo, se você pegar um vídeo de 9 GB nesse, Blu-ray, eu consigo compactar ele para 700 MB ou menos que eu queira. Basta eu dar o parâmetro. Se o áudio estiver muito baixo, você aumenta o volume. É muito bom. É muito bom. Format Factory. Eu gosto de programa gratuito. Você está ouvindo o programa A Voz do Espírito, a análise dos fatos sob a ótica espiritual. 3017-5090, 3017-5089. Estão comentando, Carlos Pacheco. estão comentando que o Eu som quero tá cortando, resgatar aqui não o sei se é pensamento do o Wi-Fi daqui, eu acho. Mestre leonês Allan Kardec, Bastante comentar nos comentários. em que ele no afirmava link, que para dá para entrar na rádio. fatos novos, coisas novas, Em vez de- palavras Já novas. que a transmissão tá ruim, entrar pela E rádio. como a doutrina pra espírita ouvir o áudio. surge no Falar século pro pessoal. XIX e hoje nós estamos aí há cerca de No seu Facebook 150, mesmo. 160 anos do seu lançamento através do Livro dos Espíritos, que veio à luz em 1857, ele cunhou uma palavra e que já era fruto de muitos estudos em universidades europeias, norte-americanas, indianas, que era a reencarnação. E para o fenômeno da morte, ele criou a palavra desencarnação, que me parece muito mais coerente com o fenômeno em si. Ora, se a morte não existe, por que é que eu estou esperando a morte? Eu tenho que me preparar para desencarnar, porque às vezes muitos morrem e não desencarnam. Essa é a morte que realmente preocupa, porque muitos estão ainda pensando e agindo como se estivessem vivos, fazendo as mesmas coisas que faziam antes, sem noção da sua nova realidade, do seu novo momento. Isso, Pacheco, está em consonância até com a afirmação evangélica de Jesus, quando ele diz que aquele que acreditar nele não morrerá. Pois é. Né? E não precisa nem acreditar. Pois é, mas só o fato, porque quando o indivíduo não tem consciência da imortalidade, ele realmente morreu. Tanto que os relatos da espiritualidade, especialmente André Luiz, dos espíritos que permanecem lá em estado de profunda letargia, esperando o juízo final. E tem outros que continuam agindo, É, como se encarnados estivessem. E isso nós não precisamos nem remontar aos grandes estudiosos, nem os literatos, mas para a nossa própria experiência nas salas mediúnicas. Já tivemos a oportunidade de conversar com espíritos e eles estavam ainda com a noção completa de que estavam ainda no mundo dos chamados vivos,
quando na verdade os chamados vivos estão enterrados. Nós, que nos consideramos vivos, nós estamos enterrados, porque estamos na Terra. Quando nós desencarnamos, nós teríamos que deixarmos a Terra. Mas, no entanto, muitos estão, como o Limiro falou, e que de alguns segmentos religiosos, deitados, esperando a morte chegar, ou esperando o juízo final, esperando o juízo final, e muitos outros estão ainda vivendo. Tivemos uma experiência, uma certa feita num grupo mediúnico, lá no Instituto Kardecista, e que o espírito chegou e... o que é que vocês me chamaram para aqui? Eu com tanta coisa para fazer, vim para aqui para ficar vocês falando aqui porque Jesus, porque isso, porque aquilo. Meu irmão, você sabe a sua nova realidade. Na minha realidade é essa mesmo. Meu carro está parado aí na porta do motorista ali, perdendo tempo, e vocês aqui me trazem para aqui para ficar ouvindo essas babaquices de vocês. Não tinha a menor ideia de que já estava... Eu disse, rapaz, você já morreu, então esqueceu de deitar. Vamos ver? Vamos fazer um teste aqui? Pegue essa cadeira aí e tire do lugar. Ele aí até que tentou, né? Porque o médium se movimentou, mas o médium não foi. Ele aí caiu na real. E aí nós pudemos conversar durante muito tempo. Uma outra experiência era um espírito que aparecia lá e ficava sentado no canto da sala. E foi uma médium vidente. Quando um dia ela chegou para mim e disse, pergunta aquele espírito que está ali no canto, vai lá, o que é que ele está fazendo aqui? Que toda semana ele está aqui. Aí eu fui lá, sentei ao lado da médium, mas a médium não estava dando passagem ainda, né? Ele estava ali do lado. Aí eu perguntei, meu irmão, o que é que o senhor veio fazer aqui? Todo fim de semana. O senhor não tem outra coisa? Não está precisando de alguma ajuda? Não, eu estou ajudando. Esses espíritos que vêm aí sou eu que trago. Mas como é que você traz eles? Eles ficam aí perambulando. Eu arrasto eles, chega aqui, você não vê como eles chegam aqui todo trôpego? É porque eu venho arrastando a pulso. Mas por que você faz isso? Porque quando eu estava entre vocês, eu aprendi que eu ia ficar na sepultura esperando o dia do juízo final. Aí eu cansei de tanto ficar lá dormindo. Levantei e vi que aqui tem vida. Aí eu agora faço o quê? Toco trombeta. Para levantar. O que é trombeta? Para acordar eles. E trazer para aqui para vocês. Orientar ele. Então, coisas assim, de pessoas que com certeza não desencarnaram, mas também não morreram, porque a morte não existe. Então nós não podemos falar em morte, porque ela não existe. E o cidadão, ele perdeu a noção do seu tempo. Eu digo todo dia, Elimiro não concorda, que o ser humano devia nascer com prazo de validade determinado. Segundo ele, o prazo de validade dele já acabou. Já, porque veja bem, a minha ideia de 50 anos, pode ser que de 30 anos para cá, uma prorrogaçãozinha, né? Mas isso não é de muito tempo não, porque aí você não tinha problema de desemprego, você não tinha problema de previdência social, violência, nem pensar. Eu quero saber, ele vai morrer, para que eu vou matar ele? Então, as coisas funcionariam. Como a gente vai reencarnar, não tinha problema nenhum, não perdemos nada. Muito pelo contrário, um tempo de descanso maior para retornar em melhores condições. Mas, como o egoísmo e o apego não aconteceram ainda, as pessoas querem viver igual a Dona Canoa, 104 anos. Ainda bem que se viver como ela não deu problema para ninguém, mas tem um bocado de velho dando problema aí. Não tem? Vai ver os abrigos dos idosos, as pessoas abandonadas lá. Né? Porque por uma longevidade que não tem o menor sentido. As pessoas abandonam e muitos, se você conversar, tem até razão justificativa, porque não tem essa conceituação espiritual nossa, mas é realmente muito trabalhoso você lidar com pessoas portadoras de doença mental. É difícil.
Você, como psicólogo, sabe muito bem dessas coisas. Mas você, concordando com tudo, eu queria saber, Flávio, como é que você chegou no Espiritismo? Eu iniciei, na verdade, meu estudo e a atividade dentro da doutrina espírita a partir, mais ou menos, de 1995, quando uma irmã minha começou a desabrochar sintomas de mediunidade. E, a princípio, eu fui resistente em relação à explicação do fenômeno. Ela foi antes de mim, inclusive, começou a se debruçar sobre a doutrina espírita. Eu fui depois para tentar entendê-la, ela saiu do movimento e eu fiquei até hoje. A partir de 17 de agosto de 2000, fiz a primeira palestra em público e aí eu não parei mais, né? Eu concordo plenamente com o que vocês estão falando e acredito que essa questão de se tornar útil, né, na encarnação é algo muito valioso, porque quando a gente pensa, por exemplo, Pacheco, em Albert Einstein, em Golda Meir, em Albert Schweitzer, em Chico Xavier, né, nonagenário e com uma importância muito grande, diferente dessa ociosidade. Jorge André dos Santos, né, centenário. Edivaldo tá beirando os 100 também. Então nós vemos pessoas, né, produtivas, né, e outras não, realmente, né. Mas a morte sempre foi um desafio, um enigma, né, para a cultura universal. A gente vê as grandes tradições ao longo dos tempos, né, Sócrates, que você citou, os grandes filósofos das escolas se dividindo, né. A morte sempre foi um motivo de pavor, né, detestada por uns, ambicionada por outros, né. Na Idade Média foi colocada uma barreira em torno da morte, porque de alguma forma aquela teologia dicotômica do céu e do inferno e mais tarde do purgatório também amedrontava mais as pessoas do que impulsionava as pessoas para desejarem aquilo, né? Então a morte passou a ser vista sempre como pavor, né? A filosofia parece ter surgido para tentar explicar a morte, porque para tentar dar um sentido à vida é necessário entender primeiro o sentido ético da morte, né? Então a gente vê a morte sempre sendo vista dessa forma, sempre tendo algo assim para a gente abordar a morte. A doutrina espírita me parece que retira um pouco desse véu supersticioso e em torno da morte feito de pânico, né? Onde mostra que a morte é um processo natural, não é necessariamente um fracasso da vida, um fracasso da ciência, mas é um momento talvez máximo onde as cadeias orgânicas se rompem, o espírito se liberta. Kardec tem uma figura muito bonita, que é aquele fenômeno da estogênese, da estólise, né? Da borboleta, da lagarta que vira borboleta, que se liberta do casulo, né? Que é mais ou menos essa a ideia, mas que depende também do nível moral e da consciência do espírito para se libertar ou ficar preso, né? Porque morrer não é desencarnar, como vocês falaram, né? A morte, no sentido estrito da palavra, é a falência dos órgãos materiais, mas há indivíduos cujos órgãos materiais falecem, mas não desencarnam, ou seja, não se liberta da carne, né? Agora, vamos voltar com o Dr. Flávio. Veja bem, como é que depois da morte, ou depois da desencarnação, vamos admitir que há a desencarnação real, essas lembranças que ficam do período da última encarnação, né? do último espaço de vida na Terra que esse espírito teve, esse despertar, ele é imediato ou ele leva tempo para poder a consciência, o despertar da consciência do estado novo dele? Varia de espírito para espírito, né? Allan Kardec utilizou o termo perturbação espírita ou perturbação espiritual, que é aquele, quando a gente fala em perturbação, não é necessariamente um sofrimento, mas é aquele estado, a semelhança do estado que ocorre quando a pessoa, por exemplo, toma uma anestesia, faz uma cirurgia e desperta e começa a ter consciência de que dia é hoje, que horas são, quanto tempo eu fiquei, quanto tempo eu estou aqui no hospital. A morte é uma grande cirurgia, a cirurgia que retira o espírito do corpo, né? O indivíduo vai dando-se conta. Esse período de se dar conta onde é que está, qual é a minha real condição, varia de minutos, de dias, de horas, de anos e até de séculos, né? A depender do nível moral e do apego que o espírito tem com relação à matéria, demora mais. E essas lembranças, Pacheco, normalmente de maneira a curto e a médio prazo, o espírito desperta após o corpo com as suas bagagens da última existência, ele não necessariamente tem acesso, conforme a pergunta, às outras encarnações, mas via de regra, quando a longo prazo ele vai recuperando o seu patrimônio, ele pode ter acesso, né? O espírito Emmanuel,
e também André Luiz na obra No Mundo Maior, costuma dizer que, em verdade, não há um esquecimento absoluto, porque o espírito, na verdade, lembra, mas é o corpo com o cérebro que bloqueia as lembranças, né? Ele diz que os neurônios são uma espécie de quebra-luzes do espírito. Tanto é que quando, na emancipação da alma, no desdobramento, muitas vezes o espírito recorda o seu passado, tem acesso, mas quando volta ao corpo, o cérebro bloqueia para o seu benefício, como vocês falaram, para que ele possa ter uma certa autonomia. Imaginemos, nós que temos tantos conflitos, né, tantas experiências traumáticas dessa existência, imaginemos que a gente tivesse despertar recordações de outra existência. A gente se perturbaria muito. Então, via de regra, com algumas exceções mencionadas por você, inclusive Pitágoras e outros, né, na história, que tiveram acesso às lembranças, via de regra, as recordações nos perturbariam, inclusive limitando o nosso livre-arbítrio, a ponto de a gente não ter mais autonomia de fazer diferente, de ter outras chances, né? Mas voltando à experiência da desencarnação, o espírito recobra esse estado e lentamente vai se dando conta, vai tendo a percepção do seu estado como desencarnado, né? Vai percebendo que ele tem um corpo sutil, que é igual ao seu corpo, mas é um pouco mais sutil. Alguns participam do fenômeno do sepultamento, quando é o sepultamento, ou da experiência crematória, vendo o corpo, que é uma espécie de também caráter pedagógico que os bons espíritos permitem, a fim que o espírito veja e vá se desprendendo quando ele tem condição. Alguns ficam no sono profundo, né? Aqueles que cometeram crimes hediondos, que viveram para o mal, para as organizações criminosas, para a sensualidade exacerbada, é óbvio que experimenta a aflição que eles próprios buscaram, que eles próprios cultivaram, em detrimento daqueles que foram bons cidadãos, que normalmente têm um período de convalescença, e no outro extremo, os espíritos santificados, dedicados, que praticamente de maneira de chofre, né, despertam além do túmulo, já com consciência, sem nenhum tipo de sofrimento. Qual deve ser o comportamento dos vivos no momento da morte? Eu queria acrescentar, que aí você faz um cozinhado aí e responde tudo ao mesmo tempo. Ele estava falando e eu me lembrava de que os conceitos materialistas, eles se expressam, às vezes, em coisas muito simples do cotidiano das pessoas. Então, você veja, o indivíduo leva a vida toda trabalhando, tendo seus encontros de fim de semana com a família, com os amigos, se divertindo e tal. Lá pelas tantas chega uma doença na família, um câncer, que hoje em dia, infelizmente, é uma doença muito comum. E aí a família se desestrutura. As pessoas parecem, como se diz popularmente, perdem o rebolado. Então, é uma coisa, eu tenho visto, já presenciei várias situações desse tipo, em que os familiares e o próprio doente fica perdido, meu Deus, é como se estivesse andando e uma tábua batesse na cara do indivíduo, desnorteia a pessoa. E você falando e eu me lembrando, você na sua experiência como psicólogo deve ter se deparado com pessoas que relataram perdas de entes queridos. E normalmente, pelo menos o que a gente vê nos relatos, nas reportagens, é um sentimento de dor, de perda, de vazio tremendo. Eu vejo isso como um reflexo desse raciocínio materialista e dá tanto valor à vida material que o indivíduo não consegue se ver numa outra situação em que ele precise conviver com esse conceito de morte, entre aspas, e desaparecimento, porque é o que o Espiritismo nos diz. O sujeito desaparece fisicamente, mas a sua essência espiritual permanece, porque é imortal, né? Então, é um pouco de... Eu não sei se eu misturei muito o balaio, mas aí... Olha, couve está em falta no mercado. Elizabeth Kubler-Ross, aquela psiquiatra famosa, fantástica, né? Fantástica. Quando ela elaborou o livro Sobre a Morte e o Morrer, que é a obra-prima dela, a primeira que ela, né, começa, ela inclusive coloca isso logo no início do livro, como ela se espantava do tabu que era a morte, como a cultura, ela falava da cultura americana, mas poderíamos dizer a cultura mundial, reprime essa coisa e não fala sobre a morte, como se a morte não existisse, ou como se a gente não falasse sobre o assunto, a morte não existisse, não ocorresse, né? Então, mesmo entre nós, Limiro e Pacheco, mesmo entre nós que somos espiritualistas e espíritas em particular, nós não refletimos sobre o assunto, porque uma coisa é a gente saber
tecnicamente, teoricamente. Outra coisa é a gente internalizar emocionalmente, né? Então a gente não reflete, não se prepara. Joana de Ângeles costuma dizer, reflete de vez em quando sobre a tua partida e a partida dos teus. Porque quando ocorre, é inevitável uma espécie de choque, né, emocional, né? Se a gente viaja para outro local e já perde um pouco a referência, já fica um pouco assim, qual é a língua daqui, qual é a cultura, como são os hábitos daqui, imagina a desencarnação, a gente perde um pouco as referências, né? Mas se a gente não se habituar a pensar a respeito, pode nos pegar de surpresa, ou então um parente nosso quando desencarna, é claro que a gente tem o direito de sofrer, de sentir saudade, a partida dos entes queridos, mas às vezes a gente perde o chão completamente, a gente fica pensando em que a gente se preparou, né? Quando na verdade a gente sabia que pode ocorrer e ocorre com todo mundo, né? Por que a gente não se preparou convenientemente? Por que a gente não, né, se educou a respeito do assunto, ou pelo menos não pensou a respeito do tema, para que o tema fosse mais palatável, mais digerível quando ocorresse, né? Cada espírito recebe digamos assim, um mandato daquela existência em um único corpo. E essa influência espiritual, tanto é verdade que muitos médiuns relatam que durante uma comunicação mediúnica parece que estão ouvindo as ideias e as influências de vários espíritos. Nós temos uma companheira que sempre relata nas comunicações dela, parece que tem um monte de gente aqui querendo falar ao mesmo tempo. Então, isso é um processo de influenciação. Mas não significa que naquela comunicação o espírito ocupe o corpo do médium, porque o corpo é do médium, aquele que está encarnado, e não do espírito que eventualmente se utiliza da organização física do indivíduo para poder se expressar, trazer a sua mensagem. Talvez a confusão, e na cinematografia também, os filmes como abordam uma questão de uma maneira válida, mas não necessariamente imprecisa do ponto de vista doutrinário, né? E a ideia da possessão, que é uma expressão inclusive medieval, a ideia da possessão de que o espírito entra no corpo e tem ali vários espíritos habitando, é uma ideia que é imprecisa. Na verdade, a possessão propriamente dita não é necessariamente um espírito entrar no corpo como a água entra no vasilhame, mas na verdade uma influenciação contundente. Kardec estuda isso nas suas obras. Antes de fazer essa consideração, Pacheco, se você me permite, eu gostaria de só cumprimentar o companheiro Jorge Lírio pelo comentário dele e falar que realmente o suicídio é um problema sério, um problema de epidemia pública. A Organização Mundial de Saúde, num relatório recente sobre o suicídio, chega a dizer que até 2025 está projetada a expectativa do suicídio ser a primeira causa mortes do mundo, acima do câncer e de doenças cardiovasculares, inclusive de acidente de carro, por conta, talvez, da nossa cultura. Alguma coisa está errada com a nossa cultura e com a nossa sociedade materialista como está. Então a gente está vendo, por exemplo, suicídios de jovens e até de crianças, né? Então isso tem chocado, tem chamado a atenção, existe uma série de estudos. É claro que tende a associar suicídio com sintomas de depressão, mas não é tão simples assim, é um fenômeno muito complexo. Eu acho que o Jorge ele colocou de uma maneira bastante contundente a questão do apoio emocional. Existia, Jorge, como você comentou, a cultura do passado de que quem quer se matar não fala. Isso está superado hoje. Normalmente, quem se suicida, ele vai dando avisos. Fecha a conta da rede social, diz de uma hora para outra para um parente, uma hora dessa eu me mato, que na verdade, inconscientemente, é um pedido de socorro. Então, na verdade, quando a pessoa está fazendo isso, não é necessariamente uma chantagem emocional que está querendo aparecer. Na verdade, se a pessoa está falando, é porque está pensando e está sofrendo. Então, o suicídio é um problema sério, mereceria um outro programa para a gente abordar, porque não é o tema. É interessante isso, porque nós já fizemos 2 programas esse ano sobre suicídio e não há problema nenhum a gente voltar a ele, porque é realmente um problema de saúde pública, mas exige muito mais tempo foco, e mais conteúdo para poder a gente não... Exato. Repente, sobre o raciocínio... o contrário. Sobre o raciocínio dos espíritas, na verdade começou como um canal de vídeos, né, e ainda a linguagem principal é um canal de vídeos no YouTube, onde a gente grava estudos. A gente gravou, por exemplo, todo o estudo do livro Boa Nova de Humberto de Campos, por Chico Xavier. Gravamos o estudo de capítulo por capítulo da obra Vida e Sexo. Estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec todo. Temos Missionários da Luz, por exemplo, e temos também estudos presenciais em casas espíritas que são filmados, por exemplo, no Centro Espírita Paulo Estevam, na Fraternidade Espírita
irmã Sheila, ali na Pituba. Temos alguns oradores que fazem parte. Então começou com um canal de YouTube, onde divulga palestra de oradores e estudos. E aí tem agora as redes sociais, então Facebook, Instagram, né? Um grupo dessa equipe formou um site, elaborou um site. Mas o objetivo principal do Raciocínios Espíritas é divulgar a doutrina. Divulgar a doutrina pelos meios virtuais. A gente tem recebido muita notificação, por exemplo, do pessoal do interior, de pessoas que não têm acesso, às vezes, a congressos, etc., receber esses estudos e estudar na casa espírita, baseado nesses estudos, né? A gente recebe muita informação nesse sentido. E é interessante, para participar dele, quais são os requisitos necessários para participar? Se a pessoa quiser se inscrever no canal, é só fazer um perfil no YouTube, inscreve no canal, que recebe todos os vídeos novos, recebe notificação. No caso do Facebook e Instagram, é só também adicionar, né? E no WhatsApp tem um grupo que a pessoa pode nos procurar via Facebook, que a gente adiciona a pessoa no grupo do WhatsApp para receber, inclusive, informações e debates. Tem discussões, inclusive, assuntos que são levantados, né? Com relação a presencial, temos alguns grupos de estudos, né, presenciais que a pessoa, se quiser conhecer, pode participar também. É interessante, porque veja quantos eventos acontecem e fica restrito ao centro espírita. Eu tenho me batido muito com essa filosofia antiga, né? Se Kardec tivesse hoje reencarnado, com certeza o espiritismo não seria o que é. Porque com a capacidade dele e a visão dele de mundo, sairia desses pequenos estreitos. Eu dizia outro dia, fazendo um comentário com o pessoal lá na federação, eu fiz um levantamento. Quanto é que custa esse auditório aqui, uma vez por semana? Iluminação, água, segurança. Aí, quantas pessoas estão presentes? 30, 40, 50 pessoas. Não chega a 100. Então, quando chega a 100 é uma novidade. Veja quanto é que... Isso quando há um evento importante, mas o cotidiano não chega a 50. Agora, quanto é que custa um programa aqui na rádio? E qual o alcance? Você viu, Camaçari, já recebemos participantes de ouvinte de Riachão de Jacuípe, de cidade que o cidadão dizia aqui que estava ligando, parabenizando a federação pelo programa, porque na cidade que ele está não tem centro espírita. E ele vai para a igreja porque não tem. Então nós estamos chegando lá. Outra coisa, as pessoas que são deficientes físicos, os idosos, numa cidade como Salvador, insegura, que não tem calçada para as pessoas andarem, sistema de transporte extremamente deficiente. Então as pessoas chegam lá, e eu já tive experiências vivas. Tem um companheiro que telefona aqui mesmo, que eu mandei ele vir buscar o livro, ele disse, eu não vou porque eu tenho dificuldade de locomoção. Quando eu fui lá na casa dele é que eu descobri que ele não veio buscar o livro, eu fui levar o livro. Então veja, tem um mundo de pessoas que têm dificuldades, sem contar na distância. Tem grupos que se reúnem na Inglaterra para ouvir, através da internet. Então isso, quer dizer, hoje as ferramentas estão aí, e nós não estamos usando. Faz-se um congresso aí, acabou o congresso, morre. Cadê os anais do congresso? Não fica nada. Algo escrito não fica. Então a comunicação ainda é muito deficiente. Nós precisamos ocupar esses espaços enquanto eles são permitidos. Né? Enquanto você não precisa pagar para poder usar. Mas você veja... Aqui você já pode ouvir em todos os meios, tanto pela radiofeb.net como pela Rádio Cruzeiro AM. E agora os aplicativos. Você, dentro do espiritismo, como profissional da psicologia, vê, por exemplo, o fenômeno mediúnico em casos, por exemplo, em que o paciente vai ao consultório sem saber que é processo espiritual. Como é que você identifica isso? Se é possível se identificar? É possível. Acredito, Pacheco, que o acervo de informação que o espiritismo proporciona faz com que o profissional, mesmo que não seja espírita, mas que conheça a doutrina espírita, possa diferenciar, por exemplo, um transe que é um transe anímico, um transe, até, por exemplo, das experiências de regressão, as experiências de hipnose, onde, às vezes,
em vez de uma personalidade do passado vir à tona e se manifestar no transe regressivo, por exemplo, de despertar recordações, vem às vezes uma entidade extrafísica, né? Ou seja, em vez de ser algo intra do próprio indivíduo, do inconsciente do indivíduo, pode ser algo extra, né? Até porque nessas experiências, quando o indivíduo, por exemplo, recua ao passado, ele também sintoniza com as mentes que estiveram no passado. E aí, às vezes, aquelas mentes que estão desencarnadas, que estão associadas àquele quadro, àquele drama, podem sintonizar com ele e pode acontecer um fenômeno mais mediúnico de incorporação, né, de psicofonia, do que anímico. O profissional que muitas vezes conhece o espiritismo, não necessariamente espírita, para não ser um partidarismo aqui, não um bairrismo, mas o profissional que pelo menos conhece o espiritismo pode perceber uma sutil diferença entre aquelas manifestações que são do inconsciente do indivíduo e aqueles fenômenos de ordem mediúnico, né? Os fenômenos acontecem. É muito comum eu observar, por exemplo, na clínica psicológica, transes ou sintomas que parecem ser quadros emocionais e às vezes tem tintas ou componentes mediúnicos. Não quero dizer aqui, não vou fazer esse absurdo de achar que todo processo emocional é mediúnico, não. Mas da mesma forma que diagnosticar tudo como mediúnico é exagerado, negar a parte mediúnica também é um risco, é um perigo que limita. Por exemplo, eu tenho observado que os pacientes com síndromes, por exemplo, de ansiedade, onde respiram aceleradamente, hiperventilam, aceleram o coração, as mãos ficam frias como se fossem baixar a temperatura, né? Transpiram, que são fenômenos muito típicos de transtorno de ansiedade e crise de pânico, se parecem em algum nível com o transe de incorporação. O médium respira, tem taquicardia com a aproximação do espírito, ele tem um fenômeno de baixa de pressão, as mãos às vezes ficam frias, altera a temperatura. Então, é claro que há quadros que são só psiquiátricos e psicológicos, mas eu vejo às vezes duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E às vezes o paciente com pânico, com o quadro mesmo, que precisa ser tratado, ele precisa ser tratado também, mas em alguns momentos, na hiperventilação, etc., e entra em transe mediúnico. E às vezes a gente vê um processo obsessivo também acoplado, um componente obsessivo acoplado, que é muito interessante isso, né? Você acredita, por exemplo, hoje nós estamos vendo que uma grande quantidade das pessoas, da população de um modo geral, e a cada dia com menos idade, sofrendo problemas não só de depressão, mas doenças mentais como o Alzheimer, por exemplo. Hoje é identificado como Alzheimer. Antigamente, quando era menino, era demência ou era caduquice. Como é que a psicologia, a psiquiatria tem trabalhado com esse fenômeno que está geralmente engraçando e pessoas, às vezes, com pouca idade já estão portadores dessa doença e de que forma tratar, porque remédio não existe. Exato. Como é que isso pode ser trabalhado? Porque, na verdade, outro dia eu dizia a uma pessoa que o problema é o entorno. A própria pessoa, às vezes, nem se dá conta. É verdade, é verdade. Às vezes, Pacheco, a gente vê, por exemplo, nesses quadros, o processo demencial, o processo de senilidade associado, por exemplo, a conflitos, né, que a pessoa, às vezes mágoas, experiências traumáticas que a pessoa traz, né, da história de vida dela, na encarnação atual mesmo, né, e desponta, digamos assim, na experiência adulta ou na experiência da velhice, da idade avançada. No caso do Alzheimer, estamos diante, do ponto de vista espírita, de uma expiação dolorosa, né, para a qual a ciência não tem ainda uma solução total. Existem medicamentos que retardam o processo, existem terapêuticas que retardam o processo, mas o Alzheimer ainda é algo incurável. Há uma obra de Divaldo Franco, Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, de Filomeno de Miranda, que tem inclusive a participação de Juliano Moreira, que aparece desencarnado, que ele faz uma abordagem do Alzheimer muito interessante, né? Associando, inclusive, mágoas que foram... Interessante, né? Mágoas que foram cultivadas, ou seja, mágoas tem a ver com não esquecimento, e o Alzheimer é um esquecimento, né? Então é interessante. Aí, quando o cérebro tem menos resistência, quando o indivíduo tem uma fragilidade maior orgânica, por conta da idade mesmo, do processo de vida mesmo, né? Então aquilo fica mais frágil e, às vezes, associado a isso, a um processo de influência espiritual, né? Que, de alguma forma, as resistências do cérebro diminuem, ocasionando esse transtorno que é muito sério. À luz da ciência não há ainda uma solução total, há medicamentos para retardar, né? Mas a gente percebe muito, Pacheco,
quadros emocionais associados. Tem um quadro orgânico, mas o quadro emocional. Aliás, a gente percebe isso em tudo. Quer ver uma coisa? Só para fazer um parênteses, AIDS, HIV. Eu observo, por exemplo, os quadros clássicos de AIDS da década de 80 e de 90. Alguns indivíduos, por exemplo, que sobreviveram, tomaram as medicações, etc. E outros evoluíram rapidamente, drasticamente. E eu percebo, às vezes, que ali, em alguns quadros, está o sentimento de culpa. Eu me lembro de um maestro de uma orquestra, se não me engano, russa, que ele apareceu já em estado avançado de AIDS, e aí entrevistaram ele diz, mas na minha vida promíscua, no meu tipo de vida que eu levei, eu mereço a AIDS. Aquela consciência de culpa, talvez, também baixa a imunidade e acelera o processo. E outros reagem de uma outra forma, né? E tem, digamos assim, uma resposta melhor às medicações, né? Você acha, por exemplo, aí eu saio um pouco da clínica para o conhecimento espírita, por exemplo, que nós, espíritas, poderíamos contribuir mais na análise dessa patologia, criando grupos de pesquisa, porque é muito provável, segundo Manuel Miranda, e você reafirma aqui, talvez até com certa experiência pessoal, que quando a imunidade cerebral diminui, a influenciação espiritual se faz mais presente, mais forte, inclusive dando espaço para obsessores, etc., até espíritos brincalhões. Como é que você vê essa necessidade, ou se não é possível, se há pouco interesse em trabalhar esses assuntos? Eu acho que a gente está muito incipiente ainda, engateando, Pacheco. Se as ciências psiquiátricas e psicológicas estão na infância ainda, não conhecem ainda muito, né? Por exemplo, depressão não conhece muito, conhece os sintomas, as manifestações, mas não conhece o prognóstico, como vai evoluir, porque ainda é incerto de pessoa para pessoa, como também as causas profundas, há fatores, né? Então, ainda a ciência acadêmica está engateando e nós espíritas também estamos ainda muito incipientes. Eu acho que vale a pena isso, né? Pesquisar, entender, até para contribuir com a luz que o Espiritismo fornece para iluminar a ciência. Kardec dizia isso em A Gênese, né? O Espiritismo marcha ao lado da ciência, mas examina aquilo que a ciência ignora, vai além, né? Porque enquanto a ciência estuda os efeitos, o Espiritismo remonta as causas. Doutor Flávio, nós chegamos ao final do programa, suas considerações finais e o convite para retornar aqui ou até integrar a equipe, se não quiser pessoalmente, porque acordar cedo dia de sábado é ruim, mas você pode entrar por telefone como o Jorge e fazer seu comentário, como o Vandilson faz. O Vandilson também é psicólogo. Reconheço. Para mim é uma grata satisfação, Pacheco. Agradeço aí a você e a toda a equipe, cumprimento os caros ouvintes que nos acompanham, os internautas que porventura estejam nos acompanhando na página do Facebook. Para mim é uma grata satisfação e estou aberto, estou à disposição para retornar, se Deus quiser. Então vem a semana que vem. Já assinou o contrato? E aqui não tem negócio de bom.